final. Então, Hoshigaki Kizami, o que me diz? Está interessado na minha oferta para se tornar o espadachim da minha tripulação? Perguntava para pegar uma garrafa de rum e destapar ela com meus dedos com muita facilidade para dar um longo e profundo gole daquela garrafa que confia o néctar dos deuses. A melhor bebida é a perfeita para um pirata, enquanto a pessoa atrás de mim revelava seus longos cabelos ruivos, enquanto em sua cintura tinha um par de pistolas, enquanto em sua mão a mesma também tinha uma garrafa de rum, enquanto com a junção dos seus chapéus de pirata já estava bem óbvio quem era a pessoa atrás de mim. A única tripulante atualmente é a única pessoa com cabelos tão chamativos, não poderia ser ninguém mais além de Sarah, que estava simplesmente em silêncio depois de sentir o choque de aura entre esses dois monstros que estavam sentados naquela mesa. Um desses monstros era seu capitão, que a cada dia que passava Sarah pensava que estava descobrindo mais a força dela, mas sempre quando pensava isso seu capitão fazia esse tipo de demonstração, quebrando completamente os pensamentos anteriores, provando que ele ainda estava muito além do que ela estava imaginando naquele momento. Sarah bebeu um pouco da sua própria desses dois a de ficar bastante curiosa sobre o estranho sujeito sentado naquela mesa na sua frente. Era a primeira vez que a mesma tinha visto um homem-peixe durante toda a sua vida. Ela já tinha ouvido falar sobre eles e sobre as sereias da Ilha dos Homens-Peixes, que ficava no Novo Mundo, mas algo muito diferente de ouvir sobre os rumores e de alguns relatos é que eles não cobram como alguém assim teria uma aura tão ameaçadora que quando ela viu aquele enorme megalodon atrás daquele homem-peixe, ela quase estava prestes a desmaiar de medo pelo susto que aquele momento causou nela. Mas se não fosse por seu capitão, aquilo provavelmente realmente teria acontecido. Só de pensar nisso ela fica bastante frustrada e por isso ela agora estava apenas atrás de mim bebendo, tentando parecer tranquilo. Ela sabe que agora que está sendo a imediata da tripulação do seu capitão Jet, precisa manter a postura e manter a cara diante desse homem-peixe que pelo seu capitão, parecia que ela estava bastante interessado nesse homem-peixe como o espadachim do nosso barco, pensando quando olha para esses homem-peixe de aspecto de tubarão. Esse homem-peixe era realmente um espadachim. Então por que a espada que ele carrega parece mais uma grande clava do que realmente uma espada? Isso realmente era muito estranho, mas Sarah confiava na decisão do seu capitão. Se esse homem-peixe tinha o que era necessário para ser o espadachim do bando, então ela não poderia dizer nada contra a decisão do seu capitão. Realmente, você tem uma boa proposta, descendente dos D, dizendo esse último com uma risada que escoou por toda aquela taverna silenciosa, com todos os corpos daqueles bandidos ou de caçadores de recompensas que estavam desmaiados no chão, deixando apenas aqueles três indivíduos de pé. Mas Sarah apenas levantava uma sobrancelha confusa sobre isso que Kizami tinha dito. Descendente dos D. Sarah não sabia o que significa achou que esse D no meio do nome de Jack era só algo bobó, só de um nome normal. Afinal, nesse grande mundo Sarah já tinha ouvido tantos nomes estranhos que ouvir que uma pessoa tinha um D no meio do nome não era a coisa mais estranha que a mesma já tinha ouvido. Mas de acordo com esse Kizami, esse D no meio do nome de Jack tinha um significado mais profundo do que parecia. Mas, eu quero saber se você é digno deck. Eu empunhei minha espada para te proteger com minha vida. Quero saber se merece minha lealdade. Pelo seu aqui do rei, tenho certeza que alguém como você tem grandes sonhos que não está disposto a ser subordinado de ninguém, muito menos seguir as regras do governo mundial. Kizami olha para meus olhos com seus olhos redondos de tubarão para dar um sorriso, cheio dos seus dentes afiados, como se a qualquer momento ele pudesse abocanhar seu alvo com aqueles dentes, destruir a carne do seu alvo. Mas diante daquelas palavras daquele sorriso, eu não me imutei nem um pouco. Eu estava tranquilo, apenas ouvindo tudo para tomar outro gole do meu rum para perguntar, bastante curioso, com um sorriso divertido, esperando o que Kizami poderia dizer sobre eu conseguir sua lealdade ou qualquer outra coisa. Você tem razão, mas estou curioso. O que você quer sugerir, Hoshigaki Kizami?
Kizami, ao ouvir isso, deu um sorriso cheio de dentes de tubarão para se levantar da mesa e pegar a grande espada ao seu lado para dizer, levantando ela com uma mão como se ele não pesasse nada: eu respeito a força e a honestidade de uma pessoa. Eu sou muito bom em ler as pessoas. Você com certeza tem uma personalidade interessante. É que poderia até ser divertido passar um tempo no seu barco. Mas, rapidamente blandindo sua espada para baixo, fazendo-o rapidamente pegar Sarah pela cintura e desaparecer daquela mesa em uma piscar de olhos pela tamanha velocidade para aparecer do lado de fora, enquanto Sarah estava bem surpresa pelo que estava vendo. Um enorme corte de espada comparado aos cortes voadores que Jack mostrava em alguns treinamentos tinha sido lançado de dentro daquela taverna, fazendo uma grande abertura na taverna, quase como se quisesse partir ela pela metade, mas o corte não diminuiu sua potência. Ele continuou cortando segundo em frente, cortando o chão e todas as casas que se encontrassem em seu caminho. As pessoas não eram exceções, já que muitas pessoas que eram atingidas pelo corte voador, que eram destroçadas em pedaços, ou simplesmente sumiam ao serem atingidas em cheio pelo corte. Mas isso para Jack ou Sarah pouco importava para eles. Eles eram piratas e sabiam que esse lugar estava infestado de caçadores de recompensas que poderiam querer matar eles a qualquer momento, então a morte de alguns deles não afetou nem um pouco nenhum dos dois. O corte finalmente cortou um grande pedaço do cacto gigante que representava a cacto, caiu limpamente no chão, formando várias crateras com sua aterrissagem, destruindo várias casas e formando uma grande cortina de fumaça, enquanto o enorme pedaço daquele cactus matava agora mais pessoas que tinham sobrevivido ao corte voador de Kizami. Eu tinha assobiado um pouco, impressionado pelo corte que agora tinha se dissipado no ar. Sabia que isso não era toda a força de Kizami, mas mesmo assim era bastante impressionante ver alguém com esse nível de força nesse mares fracos. Não sabia o que Kizami estava fazendo por esses mares, mas isso não importava nesse momento. Esse corte demonstrou que eu não estava errado, é que esse homem-peixe que minha bússola apontava era realmente a pessoa perfeita para ser companheiro na minha tripulação. Esse pensamento me fez ter um grande sorriso divertido enquanto com uma das minhas mãos segurava meu chapéu, que quase foi levado pelo forte vento que ocorreu com todos os acontecimentos, enquanto a Sarah que estava em meu outro braço. Bom, que porra foi essa? A expressão de surpresa era bem visível, principalmente porque sua expressão de surpresa era misturada com sua expressão de pavor por quase terminando sido atingida por esse ataque que poderia simplesmente ter feito ela ser transformada em nada se realmente tivesse sido atingida. Ela só tinha visto cortes voadores algumas poucas vezes, somente viu eu usando todos eles, mas comparado com alguns dos cortes voadores que ela me viu fazendo em nossos treinamentos, esse era muito mais mortal e principalmente muito mais grande. Vendo toda a destruição que tinha causado aquele enorme corte, não há dúvida sobre a decisão do seu capitão de recrutar um monstro como esse para o bando. Um espadachim com essas capacidades monstruosas era realmente uma boa adição ao grupo. Também, com esse corte, Sarah teve sua visão do mundo completamente quebrada novamente. Kizami mostrou a Sarah o terror dos espadachins. É que os piratas que alguma vez ela considerou forte no passado não eram nada comparados aos verdadeiros monstros desses marés. Você realmente era escorregadio. Conseguiu esquivar do meu corte a queima-roupa com sua amiguinha ruiva e ilesos. Realmente eu não estava errado em afirmar que você é realmente forte. No meio dos restos do que alguma vez foi um bar cheio de festa, pessoas que agora simplesmente tinha silêncio. Os gritos das pessoas ao longe que tinha sobrevivido ao ataque de Kizami. O mesmo saiu da porta do bar como se nada tivesse acontecido, mas os restos do bar que agora se completamente transformando o lugar em um completo escombro desmoronado, não tinha sobrado nada em pé. No meio de toda a destruição, Kizami segurava sua grande espada em seu ombro com uma mão, enquanto sua capa balançava ao vento. Seus olhos refletiam a ferocidade de um predador que finalmente tinha encontrado uma boa caça. Seus dentes afiados em um sorriso que demonstrava sua sede por sangue. Assim como sua aparência de homem-peixe dizia, um tubarão preparado para caçar. Eu levantei meu chapéu, vendo meus olhos vermelhos, enquanto tinha um grande sorriso, divertido e também animado para esse combate. Mas agora, eu olho para Sarah atrás de mim, que ainda estava muito surpresa pelos acontecimentos repentinos anteriores, para eu dizer de maneira bem calma:
Sara, poderia sair desse lugar. Quero que você veja de longe esse combate. Veja o quanto ainda tem que melhorar para se aventurar nos mares mais perigosos desse mundo. Esses tipos de combate deram comuns muitas vezes vão ser piores, então quero que preste completa atenção. Como minha imediata, você deve estar preparada para isso. Sara, ao ouvir minhas palavras, rapidamente sai do seu choque inicial para ficar como uma expressão seria sentir com a cabeça. Ela rapidamente ajeitou o seu chapéu. Rapidamente correu do lugar o mais rápido que seu corpo, agora mais treinado, poderia conseguir. Kizami não impediu. Ela simplesmente deu uma leve mirada para Sara com seus olhos de tubarão como uma leve curiosidade. Até uma pitada de entendimento. Essa garota, ela tem uma grande aura de hack de observação. Ela realmente tem muito potencial de ser uma grande atiradora. Entendo por que você recrutou ela. Eu apenas dou um sorriso divertido junto com uma leve risada para eu dizer, segurando a empunhadura da minha esposa que estava na minha cintura. Sou muito bom em escolher companheiros. Você é um deles também. Kizami só deu uma leve risada divertida também com minha afirmação para apontar para mim com sua grande espada para dizer de uma maneira desafiante: vamos ver se você consegue sustentar essa sua afirmação. Eu saco lentamente minha espada, dando para notar uma lâmina de uma katana saia da bainha da espada, mas a empunhadura da espada era para de um sabre. Era perceptível de que essa era uma espada modificada para se adaptar melhor às minhas habilidades de espada. Isso para alguém tão experimentado na arte da espada como Kizami era perfeitamente visível, principalmente quando segurei a empunhadura com as duas mãos, colocando em uma postura baixa, colocando a espada atrás de mim, uma postura de ataque. Usando completamente a força, a postura para usar toda a capacidade corporal para um corte lateral. Mas isso não era tudo. Tanto os braços quanto a espada por completo, principalmente a lâmina, foram cobertor por uma espécie de tinta negra parecida com um metal que dava um aspecto de armadura aos objetos e aos meus braços. Kizami, sentindo um perigo, rapidamente segura sua espada com as duas mãos para, assim como eu, tanto seus braços quanto sua enorme espada a serem cobertor por uma capa de tinta negra metálica, sendo essa obviamente uma prova clara de que Kizami também sabe usar o hack negra em seus braços e a espada. Ele estava num nível bem avançado para ele dar também um golpe lateral, mas do lado oposto do que eu estava fazendo quando eu apareci na frente de Kizami, nós rapidamente atacamos sem dúvida nenhum momento. Nossas espadas se aproximavam lentamente, mas com uma firmeza assombrosa. O balançar das espadas fazia com que o ar rasgasse e a terra tremesse. Nossos olhos decididos era uma prova que a gente estava testando um e o outro, que com esse intercâmbio de espadas a gente saberia realmente como é o outro. Com os nossos choques de espada, o chão começou a rachar e a voar para todos os lados, enquanto o impacto daquele golpe levantava a terra ao nosso arredor, que eram cortadas e destruídas pelo ar colisionado dos nossos golpes. Casas, chão e até mesmo grande parte do capto gigante eram cortadas e destruídas ou ganhavam grande quantidade de rachaduras ou cortes. Naquele momento, entre toda a destruição, estávamos tendo um intercâmbio de golpes onde cada corte era rápido, preciso, mesmo Kizami carregando uma espada enorme. Inusual, ela ainda se movia tão rapidamente como uma espada normal. A cada golpe que a gente dava com nossas espadas banhadas em hack do armamento, mas o lugar onde estava parado se destruía, fazendo um terreno de guerra completamente cortado ou destruído, enquanto no meio de toda a destruição os golpes nunca cessavam. Eu atacava rapidamente nos pontos cegos de cada postura que Kizami usava para atacar, já que usando uma espada pesada de longo alcance, ele tem posturas mais abertas, mas também muito difíceis de explorar, pelo que parecia sua rica experiência, já que Kizami parecia antecipar os ataques e esquivar ataque, mas eu também estava antecipando seu contra-ataque para me esquivar e dar um preciso rápido corte na vertical com o objetivo claro de atingir seu ombro, já que suas duas mãos ainda estava segurando a enorme espada, que ainda estava perto da minha lateral, mas Kizami parecendo ter antecipado isso de uma maneira imprevista. Ele solta uma das suas mãos, fazendo seu corpo segurar sua grande com uma mão, ainda de maneira lateral por ele ter soltado uma das mãos, esquivado a espada. Ele faz algo improvisto, Kizami mostrando um enorme sentido de equilíbrio, força. Ele rapidamente gira a espada em maneira lateral, me fazendo dar um jogo de pés para rapidamente me colocar atrás de Kizami, com minha espada na cintura pronta para sacar em um corte rápido definitivo para acabar com a batalha naquele
naquele instante, mas eu rapidamente abri muitos os olhos ao ver como Kizami usava o corte anterior para se posicionar com o giro para voltar a segurar a espada com as duas mãos. Com um sorriso cheio de dentes, se dava para ver uma aura de espada gigantesca com a para abocanhar sua pressão. Rasga sua pressão com suas presas, mas ao invés de medo, eu simplesmente sorri emocionado para as veias se marcarem no meu rosto principalmente nos meus braços para minha aura de espada entrar em ação para eu rapidamente dar um corte vertical novamente de baixo para cima enquanto Kizami também fazia um corte vertical, mas dessa vez de cima para baixo, como se fosse a boca de um megalodon pronta para devorar sua presa de uma só mordida. Ao impactar as espadas, uma enorme destruição se propagou pelo local, enquanto o solo ao redor se abria e as pedras eram mandadas pelos ares, enquanto aquele forte choque de espada fazia um terremoto que fez uma monte de crateras começarem a se abrir, enquanto algumas delas se estendiam até o cacto gigante, que começava a ter uma aparência mais quebrada e a destruição só ia aumentando e não parecia ter nenhum sinal de que iria parar. Sarah estava no mastro do nosso barco, olhando tudo o que estava acontecendo com seu arco da observação, enquanto a mesma se segurava firme para não ser atingida pelas consequências dos ataques daqueles dois monstros que pareciam que não iriam terminar aquela luta tão cedo. Enquanto os dois monstros tinham o seu confronto na ilha, muitas pessoas estavam fugindo da ilha através de alguns barcos que ou eram deles ou de algumas pessoas que tinham falecido durante o confronto de Jack e Kizami. Sarah sentiu com sua app da observação algumas dessas pessoas sentiu suas intenções de roubar o barco onde ela estava. Sarah, como uma boa imediata e ter tido um árduo treinamento sobre a tutela do seu capitão, rapidamente pegou suas pistolas com tiros precisos. Bem calculados, cada tiro atingiu seus alvos bem na cabeça, fazendo seus alvos nem saberem de onde vieram os tiros. As pessoas que acompanhavam essas pessoas entregam em pânico rapidamente também tentavam atirar em Sarah ao finalmente descobrirem a posição de Sarah, que estava no tipo do mástil, mas a mesma mostrando um motivo de eu ter escolhido ela para ser qualquer intruso que tentasse entrar nele ou de mesmo roubar ele para usar para sair de ilha. Cada dos seus tiros era tão precisos que ela não errava nenhum tiro e todos acertavam seus alvos, ceifando suas vidas com cada bala, esquivando das balas com grande precisão, usando seu hack da observação, seu incrível raciocínio rápido para esquivar dos disparos, sendo praticamente uma torre de ataque perfeita, protegendo o barco. Sarah não tinha nenhuma dó desses piratas, caçadores de recompensas ou até mesmo ladrões. Essas não era a primeira vez que ela já tinha tirado uma vida. Ela já teve que ajudar a tal em muitas ocasiões. Quando acontecia algum problema no seu bar, Sarah sabia que se ela quisesse portar uma arma, então ela deveria estar preparada para puxar o gatilho contra seus inimigos e ceifar suas vidas. Tal ensinou muito a Sarah sobre isso mesmo. Ela realmente não sendo uma sádica que adora batalhas ou adora matar seus adversários, mas ela nunca existiria em puxar o gatilho para seus inimigos. Isso era exatamente o que ela estava fazendo. A chuva de balas foi cessada quando finalmente as pessoas pararam de tentar chegar perto do barco ao entender que a atirada não iria atirar se não chegasse perto do barco. Vendo que agora tudo estava bem, Sarah deu um suspiro, enquanto sobrava a fumaça de suas pistolas com elegância para guardar elas novamente em sua cintura para ajeitar seu chapéu. Continua observando o enfrentamento que ainda estava rolando entre Jack e Kizami, que estava tão frenético que o grande cacto, que faz parte da ilha, estava cortado e destruído em vários pedaços gigantes, enquanto a cidade estava sendo completamente destruída e cortada, sendo completamente engolida pela batalha que estava se livrando. O sol estava começando a se pôr. O céu laranja era realmente uma boa vista de ver. O céu laranja que banhava o oceano com suas cores seria uma boa vista para se apreciar se no meio desse lindo horizonte não tivesse uma cidade completamente apagada. O enorme cacto que alguma vez foi o centro da ilha que fez ela ser muito caracterizada por ele. Agora não passava de um monte de escombros no chão completamente cortados sem nenhum resquício de que alguma vez existiu algum cacto gigante nessa ilha.
ilha. Estava tudo destruído. Não parecia nem um pouco que alguma vez aquilo já foi uma cidade próspera, cheio de bandidos ou caça-recompensas, e agora em vez disso era uma ilha fantasma completamente silenciosa. No centro de toda a destruição tinha uma cratera, que estava cortada para todos os lados fazendo blocos de terra estarem espalhados de maneiras totalmente aleatórias pelo campo. No meio de toda essa destruição se podia ver como tinha duas pessoas sentadas no chão, uma de frente para a outra. Ambas as pessoas tinham bastante das suas roupas desgastadas e até mesmo cortadas em pessoas. Tinha duas espadas completamente diferentes umas das outras, já que uma era uma enorme espada que estava enfincada no chão, enquanto a outra era uma espada normal, parecendo um sabre colocada de maneira ordenada no chão. Só isso já dava para perceber que essas suas pessoas que estavam sentados eram eu e Kizami, ambos dividindo uma garrafa de rum que conseguimos encontrar dos escombros do bar. Era uma sensação agradável, um rum que rasgava a garganta depois de uma boa luta para começar a conhecer uma pessoa. Depois do meu gole de rum eu comecei a rir divertidamente. Também bastante satisfeito com a luta. Kizami simplesmente continuou bebendo seu rum com calma, mas ele deu um leve sorriso de lado, mostrando seus dentes de tubarão, mas a única diferença era que ao incluso sorriso de predador que aquele sorriso normalmente conduzia, esse era um sorriso mais normal e genuíno, mostrando que assim como Jack Kizami também desfrutou do combate, mesmo com algumas feridas de cortes em seu corpo, isso não parecia importar para Kizami. Já Jack tinha somente um grande corte, que é um corte no braço que ia até o punho, mas assim como Kizami, Jack não se importava com seus ferimentos. Esses monstros, foi Sarah dizendo, olhando tudo sentada numa cadeira de praia ainda em cima do mastio, tomando um último gole da sua garrafa de rum, onde a mesmo ao ver que não tinha mais nenhuma gota na garrafa, rapidamente se decepcionou e jogou a garrafa fora para dar uma última mirada para o local onde os dois monstros em palavras dele ainda estavam sentados bebendo, como se nunca tivesse tido uma luta onde um tentou matar o outro. Bem, parece que teremos um novo membro, hora de ir conhecer ele de maneira adequada. Sarah disse para dar um salto do mastio, caindo em queda livre para rapidamente. Como se tivesse feito isso diversas vezes. Rapidamente pega uma corda onde usa para balançar e saltar, caindo de maneira elegante no convés, indo conhecer o possível novo companheiro de tripulação.